Olá, muito bem-vindos, bom dia, está no ar o nosso Band Entrevista aqui na tela da Band, todos os sábados pela manhã, às 11 horas, o nosso horário normal. Eventualmente, com a Fórmula 1, nós entramos às 11h30, mas sempre no sábado pela manhã você tem Band Entrevista aqui na tela da Band para todo o estado do Rio Grande do Sul e também nas plataformas digitais da Band. @ Grupo Band RS, você tem também no YouTube o nosso programa. Não esqueça de seguir lá nas redes sociais, @ Grupo Band RS, segue lá também, @Favela Brasil Oficial. Nosso convidado de hoje, meu amigo, brincava com ele, estou há bastante tempo que queria conversar com ele e a correria não deixa, mas hoje deu. Leonardo Lamacchia, presidente da OAB no Rio Grande do Sul. Que honra te receber, meu amigo, uma honra. Brasil, a honra é minha. Muito obrigado, parabéns aí pelo programa. Parabéns pelos espaços que tu está ocupando aqui na Band. Jornalismo sempre de qualidade feito por ti. Uma alegria poder estar aqui para falar contigo e com o nosso público telespectador. Muito obrigado, uma honra te receber e ouvir de você essas palavras. Lamacchia, antes de mais nada, como é que é ser presidente da OAB? Um grande desafio, né? Um grande desafio e para mim em especial, um desafio dobrado, porque eu tenho também toda uma carga de ter tido um irmão que foi 2 vezes presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Cláudio Lamacchia. E o único gaúcho em 90 anos a presidir a OAB Nacional, né? Então, imagina que o grau de exigência e de comparação à minha gestão e ao meu desempenho seja muito próximo do que o Cláudio foi. E para mim o meu irmão de sangue, Cláudio Lamacchia, a maior liderança da advocacia brasileira de todos os tempos. Eu vi exatamente o trabalho. Ele revolucionou não só a advocacia gaúcha, mas a advocacia brasileira. E eu tenho tido a oportunidade, de quando eu entrego a carteira para jovens advogadas e advogados, lembrar, né, que esse não é um discurso de que nós revolucionamos, que Cláudio Lamacchia revolucionou a advocacia gaúcha brasileira. Porque hoje as principais conquistas legislativas que estão no Código de Processo Civil partiram dos projetos de lei da gestão Cláudio Lamacchia aqui na OAB do Rio Grande do Sul. Então, foi um grande desafio, foi uma grande revolução e para mim tem sido um grande desafio. E além disso, além desta dificuldade, né, deste grau de comparação e de exigência em relação à gestão do Cláudio, que é natural, porque somos irmãos, claro, e sócios no nosso escritório de advocacia, eu vivo um dos momentos mais difíceis, a maior crise da história da advocacia gaúcha. E essa crise ela tem uma relação direta com a pandemia, e eu explico de forma muito breve para ti e para os telespectadores. Em setembro de 2019, houve uma greve dos servidores da Justiça Estadual. Quando esta greve termina, vem o mês de dezembro, já é o recesso. Quando o recesso termina no final de janeiro, praticamente os trabalhos do judiciário começam a retomar e vem a pandemia em março. Então, se nós considerarmos de setembro de 19 quase até setembro de 21, quando os fóruns reabriram, são 2 anos, numa realidade no Rio Grande do Sul de 2,5 milhões de processos físicos. 50% de todos os processos que tramitavam eram físicos. Significa que eles ficaram todo este período parado. E aí, tu imagina, e quem está nos ouvindo imagine, uma advogada ou um advogado, sobretudo do interior, que não tinham um alvará expedido, que as audiências não aconteciam, não ocorriam despachos, não saíam sentenças nesses processos. E, sobretudo, a advocacia do interior, ela precisa muito deste movimento. Então, isso impôs à advocacia gaúcha a maior crise da sua história. E foi nesse ambiente que eu assumi em janeiro de 2022. Além disso, nós imaginávamos, mas não imaginávamos, o quão polarizado seria o ano de 2022. E foi. A sociedade gaúcha e brasileira absolutamente dividida, profundamente fraturada, como, eu não diria como nunca, mas eu diria que nos últimos 50 anos, no mínimo, nós não tivemos um nível de radicalização e de polarização tão grande. E aí a ordem é chamada muitas vezes, e foi chamada durante o ano de 2022, a se manifestar sobre temas que caíam dentro desta polarização, por exemplo, defesa da democracia, excessos do Supremo Tribunal Federal, e a Ordem do Rio Grande do Sul tem orgulho de dizer que ela não se omitiu em nenhum momento. Nós, com isenção, de forma absolutamente apartidária, nós não nos movimentamos por paixões ideológicas ou partidárias, e esse é um legado que Cláudio Lamacchia deixa na OAB do Rio Grande do Sul. Nós, durante o ano de 2022, nos manifestamos
em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito, contra qualquer espécie de iniciativa de ditadura e também contra os excessos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então a ordem foi absolutamente isenta e cumpriu rigorosamente a sua missão neste tão difícil e desafiador ano de 2022. Então, eu te dei um panorama, né, dos meus desafios. Ser irmão da maior liderança da advocacia brasileira para mim, Cláudio Lamaque. Assumir 10 anos depois que ele sai da OAB do Rio Grande do Sul, que ele deixa uma década depois da presidência dele, eu assumo, com a maior votação, e eu acho que isso é um dado que me orgulha muito também, é importante. Eu tive a maior votação em números absolutos de toda a história da OAB, a nossa chapa teve. E além disso... O que dá tranquilidade, desculpa te interromper, mas o que dá tranquilidade também para comandar uma entidade tão importante como a OAB, né? Sem dúvida, tu aborda muito bem. Me dá responsabilidade, mas dá muita legitimidade tu ter a maior votação de toda a história. E aí, voltando um pouco para a crise da advocacia, quando nós nos deparamos, quando a nossa gestão, a nossa diretoria se depara, eu verifiquei que eu precisava estar presente no interior de forma muito rápida para levar uma mensagem para a advocacia gaúcha. Do que eu pensava, de como é que eu enxergava esse cenário de crise e de que nós poderíamos fazer, nós, a OAB, poderia fazer para superar esse momento de crise. Porque também eu precisava levar uma mensagem de esperança e uma plataforma de superação deste momento de dificuldade. E aí me surge a ideia de cruzar o Rio Grande do Sul e dar posse a todos os presidentes de subseções. Nós temos 106 subseções no interior do estado do Rio Grande do Sul. São 106 municípios onde nós temos as nossas subseções. E isso nunca foi feito. Por quê? Porque é muito difícil tu conseguir em 7 meses dar posse a 106 presidentes. É muita estrada. Muita estrada. Foram 70 mil quilômetros em praticamente 7 meses e eu dei posse a todos os 106 presidentes. E aproveitei este momento solene de posse, onde cada subseção reúne lá o presidente, a diretoria, a advocacia local, mas mais do que isso, reúne lá o prefeito da cidade, a Câmara de Vereadores, as forças vivas da sociedade civil, os magistrados. Então era uma oportunidade muito rica para que eu pudesse dizer que nós estávamos vivendo um momento difícil, mas que nós íamos superá-lo e de que forma eu enxergava que a ordem poderia contribuir nesse processo de superação. Então, essa foi, vamos dizer, uma grande marca do ano de 2022, esses 70 mil quilômetros em 7 meses, posse para os 106 presidentes e uma presença muito efetiva no interior. E como esse calendário das posses acabava não sendo meu, porque os presidentes iam marcando de acordo com as possibilidades do clube local ou das autoridades lá que teriam uma determinada data, então eu não conseguia organizar, vamos dizer assim, um cronograma de viagens por região no estado. Muitas vezes eu ia... Conforme iam marcando. Exato. Então, às vezes eu ia Uruguaiana na terça e na quarta-feira, ou na quinta-feira ou na sexta, eu ia a Quaraí. Voltava a Porto Alegre e ia a Quaraí. Mas isso também me oportunizou passar pelas subseções por mais de uma vez. Teve subseções que eu fui 4, 5 vezes durante um ano. E isso é uma presença muito relevante e importante. É a interiorização aqui. É a interiorização Descentraliza. Na prática, né? É estar lá para ouvir, para abraçar, para levar uma mensagem de esperança, para levar uma notícia do que nós estamos fazendo. Então, esse 2022 foi de muitos desafios e de muito trabalho, porque eu tive que vivenciar tudo isso, né? Crise da advocacia, sociedade dividida, a ordem a todo momento sendo chamada a se manifestar sobre os excessos do Supremo Tribunal Federal, em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Nós firmamos um pacto com o Tribunal Regional Eleitoral pela Democracia, lançamos a nossa campanha Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequência, uma campanha muito exitosa também, conscientizando as pessoas da importância do voto para que nós tivéssemos eleições limpas e regulares. Então a ordem cumpriu o seu papel nesse aspecto também. E mais as questões todas envolvendo o Supremo Tribunal Federal, que em vários momentos ao longo do ano se excedeu, feriu o devido processo legal, e a OAB, quando viu isso, apontou de forma muito clara os excessos do Supremo também.
Leonardo Lamacchia, presidente da OAB aqui no Rio Grande do Sul, hoje aqui no nosso Band Entrevista. Sempre te convidando também para os 60 Minutos na Band, na Rádio Bandeirantes, todas as noites, de segunda a sábado, às 8 da noite. Estamos lá com o nosso 60 Minutos. Aliás, a nossa caneca ela é híbrida, né? Ela tem os 60 Minutos de um lado e o Band Entrevista do outro. Funciona para os dois programas. Otimização de espaço, né? Sem dúvida. O presidente. E bom marketing, né? E bom marketing também. Presidente, o senhor tem outras duas grandes paixões, pelo menos devem ter mais paixões, mas duas que eu conheço. Uma são os cavalos e o Grêmio, do qual o senhor foi também integrante do departamento jurídico. Como é que está para também estar perto dessas paixões, sendo presidente da OAB, com esse número de viagens incrível que o senhor acaba fazendo? É muito difícil, né? Eu, de fato, os cavalos, eu tenho uma paixão muito antiga, uma paixão nossa que vem... Fui presidente da associação, inclusive de família, fui presidente de associações que reuniram criadores de animais de raça. Então, sempre que eu posso, eu fujo para o meu recanto, né? Coloco a minha bombacha, no verão com ela remangada, no inverno com ela de bota e de poncho, mas sempre que eu posso eu estou no campo, porque é um lugar que me faz bem, é a forma com que eu tenho também de me desconectar um pouco dessa carga de problemas, de desafios, né? Que a gente acaba vivenciando no exercício da presidência da maior entidade representativa da sociedade civil gaúcha, que é a OAB do Rio Grande do Sul. E a paixão clubística, segundo Cláudio Lamacchia, presidente da OAB, não tem time de futebol. Então ele me orientou, inclusive já na campanha, que eu passava a ser torcedor do Renner ou do São José, do Zequinho, mas o Cláudio é conselheiro do Inter, meu irmão. Nós temos essa única divergência familiar, vamos dizer assim, né? Somos melhores amigos, sócios no nosso escritório de advocacia. O Cláudio é conselheiro do Inter, eu sou conselheiro do Grêmio, continuo como conselheiro do clube. Tive uma experiência no jurídico lá que foi muito rica, na gestão do presidente Romildo Bolzan, a quem eu sempre agradeço pela oportunidade de ter trabalhado com ele e de ter vivenciado um pouco e conhecido um pouco, né, um clube do tamanho do Grêmio. E tento acompanhar dentro do possível, né? Tenho dificuldade de ir nos jogos, porque os compromissos da ordem acontecem em finais de semana, acontecem de noite, né? Mas sempre que posso estou acompanhando, porque o futebol é uma paixão nossa, do gaúcho também, então estou sempre aí acompanhando. Verdade. Temos quantos minutos, Fê? Pode, por favor, me sinalizar? 3 minutos até o final do nosso bate-papo. E nesse tempo, eu gostaria, presidente, que o senhor pudesse analisar um pouquinho essa questão da tecnologia, da internet, como ela vem ajudando no jurídico, principalmente por essa questão das distâncias, essas audiências que são feitas de forma digital, enfim, de forma online, o quanto isso tem ajudado e acelerado os processos. Perfeito. Tu sabe que eu tenho dito, Fá, que a nossa gestão tem muitas marcas, né? A marca da presença junto à advocacia é uma das marcas, tanto que eu estive no interior nas 106 subseções em menos de um ano, e em várias, mais de uma vez. Presença junto à advocacia em Porto Alegre também. Eu digo que eu não sou presidente do Instagram e não sou presidente de gabinete. Eu vou aos presídios, eu vou a delegacias, eu vou ao fórum, eu vou onde as advogadas e advogados gaúchos estão e aonde estão enfrentando ainda muitas dificuldades, para que eu conheça as dificuldades, para que eu possa ouvir, para que eu possa tentar melhorar essa situação. Então essa é uma marca da nossa gestão, a ordem muito presente, o seu presidente muito presente ao lado das advogadas e advogados gaúchos. Uma outra marca da nossa gestão é a inovação. Nós estamos concluindo a instalação de 16 usinas de geração de energia fotovoltaica. Nós vamos zerar o custo de energia do sistema OAB todo no estado do Rio Grande do Sul e vamos entregar energia limpa. E também um projeto inovador de identificação facial em todas as nossas 270 salas do interior do estado do Rio Grande do Sul. Estamos implantando, já temos pilotos em algumas salas, né? E isso também, além de ser inovação, melhora o custo das nossas subseções, não vão precisar ter funcionário em todas as salas. Então, 2 projetos muito claros de inovação, que é uma marca da nossa gestão. E aí, te respondendo a tua pergunta, nós fizemos no ano passado uma audiência pública inédita, é outra marca da nossa gestão, foram 8 audiências públicas em 1 ano e 3 meses de gestão. Isso é muita coisa, porque para preparar uma audiência pública grande e expressiva, como nós fizemos essas 8, tu precisa de todo um período, né, de convite para as pessoas, de organização do tema. Fizemos as 8 audiências públicas. E uma delas foi inédita, discutindo o uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Olha que dado interessante que eu vou dar para ti e para os telespectadores. Quando nós fizemos, em novembro do ano passado, uma audiência pública com os maiores especialistas do Brasil sobre inteligência artificial, ninguém sabia que iria ser lançado o ChatGPT
alguns meses depois. Ninguém sabia. Então, o ChatGPT, tudo que a gente discutiu em novembro na audiência pública de inteligência artificial, muda de realidade a partir desta ferramenta que foi lançada. E que tem prós e contras, e eu tenho dito. Nós temos que ter um olhar muito apurado para as pessoas. Porque a tecnologia existe para melhorar a vida das pessoas. Ela não pode ser uma fonte exclusivamente de substituição do trabalho humano, porque isso vai gerar um impacto muito grande, não só na advocacia, mas em diversas atividades. Então é importante que nós possamos debater muito a aplicação. Claro que ela tem muitos aspectos de vantagem, de auxiliar a advocacia, de auxiliar o Poder Judiciário a prestar uma jurisdição mais célere, mais qualificada, mas nós dissemos, e aí isso nós afirmamos na audiência pública e eu reafirmo aqui, a ordem não aceita que o robô, que a inteligência artificial, substitua a atividade do magistrado de julgar, porque esta atividade é uma atividade essencialmente humanista. Leonardo Lamacchia, presidente da OAB. Que honra, Leonardo, te receber aqui e principalmente para nos trazer tantas informações importantes em relação ao trabalho que vem sendo realizado, a sua responsabilidade, também essa parte humana, né, de como é estar presente da OAB, com essa carga. Eu ia brincar, inclusive, né, para quem fosse no futebol, é tipo o irmão do Ronaldo Nazário, do Ronaldinho, não sei se... Não, do Ronaldo Nazário, acho que é bem melhor. Ou do Romário, ou do Cristiano Ronaldo. Eu conheço as figuras. Mas eu brinco que a minha vida é responder o WhatsApp, tá na estrada e tá atrasado. Não necessariamente nessa ordem. Mas também é uma era nova, né? Porque eu sou demandado, eu não fecho meu celular. Então eu sou demandado por WhatsApp, eu sou demandado pelo Instagram. É uma demanda, realmente, a gente fica muito aberto, mas isso é muito bom, porque vem a demanda e a gente ouve efetivamente e consegue exercer o que às vezes as pessoas usam muito só como uma palavra bonita, que é representatividade. Isso é representatividade. Meu amigo, muito obrigado pela presença. Bem-vindo sempre. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Estou sempre à tua disposição. Foi muito importante eu poder estar aqui, primeiro te rever e poder reforçar, né, o nosso compromisso com as advogadas e advogados gaúchos de estarmos trabalhando muito para entregar dias melhores e representando a sociedade gaúcha também nesta entidade que fez 91 anos de relevantes serviços prestados, que é a OAB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Leonardo Lamacchia, presidente da OAB aqui no Rio Grande do Sul. O nosso Band de Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta tem o Asiana, que é o melhor asiático do Brasil, e também Eduardo Fernandes, presidente do LIDE, aqui no Rio Grande do Sul, na sua análise desta semana aqui no Band de Entrevista. Já voltamos. Voltamos com o nosso Band de Entrevista, que recebeu no primeiro bloco Leonardo Lamacchia, presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Irmão, né, de Cláudio Lamacchia, também ex-presidente e presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Comigo no segundo bloco, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eduardo, que honra te receber mais uma vez. Bem-vindo, sempre muito legal poder contar com a tua presença. Para comentar um pouquinho, né, o que disse agora há pouco o Leonardo Lamacchia, né, essa agilidade nos processos com a interiorização da OAB, acabou fazendo bem para todos, né, inclusive para o mundo empresarial, que precisa de respostas rápidas quando se depende, né, da questão jurídica, quando se depende, né, do judiciário, a OAB promovendo essa interiorização e também a própria pandemia acabou acelerando os processos sendo realizados de forma eletrônica, via internet e facilitando, né, de forma digital, facilitando com que a celeridade de tudo que a gente precisa relacionado ao judiciário também possa ter uma velocidade melhor e resultando em mais benefícios para toda a população de uma forma geral, mas também no mundo empresarial, né? Bom dia, Fabiana. Uma satisfação estar aqui contigo novamente, os telespectadores do Band de Entrevista. Meu amigo Leonardo Lamacchia, que esteve aqui no primeiro bloco, presidente da OAB, que faz um grande trabalho, realmente faz um grande trabalho na OAB, levando a interiorização, tentando digitalizar os processos, dar mais dinâmica. E tem no sangue, né? Isso. Tem no sangue, o direito corre nas veias da família Lamacchia. Nosso amigo Cláudio Lamacchia também, presidente da OAB Nacional, fez um grande trabalho nacionalmente, eu pude acompanhar, sempre estivemos próximos. Eu sempre digo que um país forte é um país que tem instituições fortes. Então, é importante ter um poder judiciário forte, um poder executivo forte, um poder legislativo forte e independentes. Tá?
E eu acredito também na questão da questão legislatória. Hoje é um entrave muito grande, questão burocrática. Hoje o Brasil é um país muito burocrático, o que acaba impactando de forma negativa na atividade econômica. No momento que se tem muitas leis, no momento que o Poder Judiciário acaba sendo muito moroso, isso impacta diretamente em custo de produção, que acaba impactando diretamente no preço dos produtos que são recebidos por você que está aí e que compra todo dia o arroz, feijão, ou uma televisão, qualquer produto. Se ele tem um entrave jurídico, ele tem um problema de burocracia, isso tudo está impactado no custo. Então, as tecnologias elas vieram para ajudar. Eu acho que a pandemia, por pior que tenha sido, se tem algo positivo que possa se falar, uma forma foi a aceleração dos processos, da digitalização de processos, de uma dinâmica maior da tecnologia, e isso impacta no Poder Judiciário, sendo que os processos eles acabam sendo mais dinâmicos e acaba com isso impactando de forma positiva nas atividades econômicas. Eu acho que se tem que olhar muito, um problema também que tem se acontecido muito, eu acho que tem vamos dizer, uma super visibilidade, uma super valorização do nosso Poder Judiciário. Eu acho que isso é um pouco perigoso, porque em outros países, vamos colocar o exemplo dos Estados Unidos, a gente olha uma Suprema Corte dos Estados Unidos, que seria o nosso STF. Nunca se sabe, um juiz do Supremo, ele não dá entrevista, eles têm uma atividade muito mais low profile, vamos dizer assim, muito mais que não apareça tanto. Aqui se tem essa supervisibilidade do Poder Judiciário e acaba, como eu falei ali no começo da minha fala de instituições fortes, acaba que os poderes eles estão perdendo um pouco do que eles devem atuar. O Legislativo está atuando em questões judiciárias, o Judiciário está decidindo aquilo que tem que ser feito no Executivo, no Legislativo, e isso causa um problema grande, que é a questão de insegurança jurídica. Hoje, os grandes investimentos de fora que venham, eles olham dois pontos: retorno e a questão de segurança institucional e jurídica. Eu acho que hoje o Brasil precisa dar esse recado, precisa melhorar essa questão que não é boa. Eu acho que ainda as atividades elas estão meio que ainda não estão muito claras. Me parece que essas instituições estão tomando situações. Então, acho que o papel da OAB também é importante de colocar isso para trazer maior segurança para quem quer investir aqui no Brasil. Até acabei não trazendo essa questão para o Leonardo Lamacchia, mas um fato que desenha bem como colocar esta questão do Supremo Tribunal Federal é onde, por exemplo, um outro juiz havia condenado o André do Rep, se não estou equivocado, a recolher a mansão e o helicóptero. O helicóptero está sendo utilizado, inclusive, pela Polícia Federal aqui no Brasil. E agora um outro juiz vai lá e determina que se devolva o helicóptero e que, de novo, se devolva os direitos da mansão na qual ele havia sido antes bloqueado aí pelo nosso judiciário. Quer dizer, um mandou prender e, literalmente, o outro mandou soltar. Eu acredito que essa... Não vou dizer briga, porque não é uma briga, mas essa forma de conduzir um processo, onde um juiz manda uma coisa e um outro da mesma corte manda outra, mostra também uma insegurança, na minha opinião, como brasileiro, só um pouquinho, não se entende lá dentro o que é, o que não é. Esse é só um dos exemplos. É um exemplo. Eu acho que tem prático vários, e grave que nós tem temos. exemplos na atividade econômica de decisões de impostos que deveriam ser pagos e de uma hora para outra se muda isso. Então precisa se ter uma clareza das ações que vão ser colocadas, porque ninguém vem trazer um investimento de milhões, ou uma empresa, ou alguém vai trazer investimento, ou até o que vai investir pouco, vai abrir o seu negócio, sendo que a lei daqui 3 meses ela pode mudar. Como é que eu vou ter segurança de abrir um negócio, de fazer alguma coisa, e quanto maior for este investimento, maior é o impacto da segurança
institucional e jurídica. Então, é importante ressaltar isso. Eu sei que o Lamac, ele trabalha bastante nessa frente também, de colocar, de que as leis sejam claras, sejam cumpridas, que não se tenha tanto esse momento de vai para um lado, vai para o outro, porque acaba isso é custo, isso é instabilidade e isso acaba afugentando os investimentos aqui no Brasil. É quase uma briga de quem pode mais, né? Ou quem tem razão. Isso. Bom, quem sempre tem razão é o pessoal lá do Asiana, lá é maravilhoso, viu? Lá na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado, tem o Asiana, um lugar espetacular onde você tem o melhor da cozinha asiática no Brasil. Confira. Asiana, que está nos esperando sempre. O problema de trazer esse comercial agora, esse horário, é que a gente dá vontade de sair daqui direto para a Asiana, né? É verdade. Água na boca, né? Não, e lembrando, né, que no Dia das Mães, que foi no programa da semana passada, estava ainda aberto o Asiana ao meio-dia. Nesse caso, agora, hoje, só à noite, né, que o Asiana está aberto. Mas vale a pena você ter essa experiência. Eduardo, obrigado pelo carinho da presença mais uma vez no nosso Band Entrevista. Uma honra sempre recebê-lo. E até a próxima semana. Obrigado, Fabiano. É sempre uma honra poder estar aqui contigo. Esse programa que está sendo um grande sucesso aí, as pessoas falam e comentam dos assuntos e eu acho que é muito bacana o que tu tem trazido aqui, que a gente tem trazido e hoje poder trazer desse assunto que é muito importante, que é a questão jurídica e institucional para o nosso país. Obrigado. Eduardo Fernandes, que esteve conosco no nosso Band Entrevista, que recebeu o primeiro bloco. Leonardo Lamac, é presidente da OAB. Te convidando para estar conosco também na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, também nas plataformas digitais. Sempre das 8 da noite às 9, tem os 60 Minutos na Rádio Bandeirantes, recebendo convidados muito especiais. Não esqueça de seguir-nos também no Instagram, né? Me segue lá, @Fabiano Brasil Oficial, @Grupo Band RS, @EduFernandes79, né? Edu Fernandes 79 com Z, segue lá também o Eduardo Fernandes. Muito obrigado à nossa equipe técnica, com o Felipe Ribeiro, Júlio Neto, Eduardo Chiclé, Maria Fernanda, ao Gian na edição, ao Ivan Salvaterra, ao Thiago Perloa, toda a nossa equipe, pelo carinho de sempre. O nosso Band Entrevista volta na próxima semana, às 11 da manhã. Você que acompanhou já desde cedo, o Alejandro Malo, também o César Bresolim, Osíris Marins. E fechando amanhã aqui com o nosso Band Entrevista, a programação local da Band para você. Fiquem com Deus, um grande final de semana, cuidem-se e até a próxima. Tchau, tchau.